Muito bom dia, gente querida. Hoje é dia de sair. O nosso convite para almoço no restaurante Caçador. Abraço a você que está me vendo nesse momento. Você que mandou o seu zap para 965828828. Ainda é tempo. No final do programa a gente vai sortear o almoço para um casal ou de repente você e um companheiro, né? Levando lá no Caçador de segunda a sexta-feira. Oba! Olha, vai ter prece também, eu prometo a você, tá bom? É isso mesmo, minha gente querida, mas não é agora não. Essas coisas acontecem, não sei onde é que eu coloquei aqui a coisa, mas vamos que vamos. Chama a Samira pra mim, querido. Abraço grande pra você que tá ouvindo a gente. Olha só, de repente começou a oração antes do tempo, são coisas que acontecem, tem que tirar o som. Pois é, eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo, né? Alô você, alô Icleia Cardoso de Queiroz que está assistindo, Denise Guzmán Silva, um abraço grande para você, querida, muito obrigado aí pela sua audiência. Alô Vera Lúcia, Verinha, irmã da Marion Duarte, nosso querido abraço, nossa querida amiga, nosso abraço, né, a todos vocês. Tenho aqui uns abraços para mandar também, não é? Tem tanta coisa aqui, gente, falando sério, que são tantos alôs que eu quero dar. Alô Renato Jorge de Petrópolis, Renato da Silva, Adriana Varela, a Paulo Paranhos, a Rita Decotê. Pois é, e eu queria falar também do Hostel Icaraí, Hostel Icaraí, suítes completas, diária, fim de semana, casal ou solteiro, casal ou grupos. hostelicaraí@gmail.com. É para você saber. Se você quiser também, vai no Facebook, que tem um site maravilhoso. Se você quiser saber as condições de hospedagem, olha, o Hostel Icaraí é algo muito legal. Eu vou até mostrar para você aqui, ó. Eu tenho aqui uma foto, olha só. As fotos das suítes do Hostel Icaraí, tá vendo? Olha que maravilha, tem piscina, tem churrasqueira para hóspedes, suítes completas. Hostel Icaraí, reservas lá em Icaraí, pelo telefone 99612-5395 ou 3619-6067, na rua Desembargador Oliveira Machado 9. É só tirar o som aí da TV, tá? É só tirar o som. Acontece, estamos aqui ao vivo, né? Às vezes uma ou outra desatenção dá nisso. Alô Denise Guzmán Silva, alô Rose Miai, abraço grande para você também. Então não se esqueça do Hostel Icaraí. Tem muita coisa hoje para fazer no programa do dia de hoje, não é? Mas eu queria iniciar o programa comentando, né, tanta coisa, né? Primeiro é aquela história, lamentar mais uma vez a violência que graça no Rio de Janeiro. Eu não contei, mas eu sei que houve no dia de hoje, de ontem para hoje, houve vários baleados, né? Pessoas que, enfim, até crianças entraram nessa. Um garotinho levou um tiro no braço, me parece que foi em São Gonçalo, mas foi operado e passa bem, né? No entanto, um pai e um filho que estavam dentro de um carro. Eu confesso a você que eu vi a notícia en passant, eu não tenho ela inteira. Na verdade, o programa é mais uma crônica do que, na verdade, um programa jornalístico, por motivos óbvios, né? Eu tenho, naturalmente, as minhas limitações. Então, apenas lamentar. Esse pai, esse garoto, mais tarde você vai saber os detalhes, acabou falecendo. Quer dizer, é um negócio absurdo essa insegurança que graça no Rio de Janeiro. No meio de tudo isso, a gente apareceu a inspetora-geral aí da Guarda Municipal, dizendo da atuação dos guardas, juntamente com os PMs, mas pelo menos dessa vez ela não estava rindo, ela é muito sorridente e dessa vez não estava rindo, porque precisa de muito mais atuação para resolver o problema de insegurança no Rio de Janeiro. Né? Alô Fábio Iati, primo, meu querido amigo, meu operador de rádio de tantos anos, um cara talentosíssimo, amigo querido. Fátima de Araújo, também meu sincero abraço. Muito bem, e eu queria também falar o seguinte, falar do Joesley Batista e do Ricardo Saldi, estão no Chilindró, estão na cadeia. O procurador escapou, provavelmente o ministro Fachin deve ter suas razões, mas de qualquer maneira já temos dois na cadeia. Pena que seja só por 5 dias.
porque é aquela história, eu ouvi uma coisa que me deixou muito preocupado. O ministro Fachin disse que a prisão desses dois deveria ser discreta para preservar a imagem dessas pessoas, preservar a imagem de pessoas que confessadamente são criminosas. Não tem que preservar imagem nenhuma, me perdoe o ministro, mas está errado. E mais do que isso, tem que ser prisão preventiva, não tenha dúvida disso. Mas de qualquer maneira, pelo menos estão presos, sabe-se Deus por quanto tempo. A minha preocupação é que de repente então o ministro só queira agradar a opinião pública, né? Prende por 5 dias, depois solta, depois vai se defender em liberdade. É um homem milionário que lamentavelmente teve até uma forma desrespeitosa com relação ao Supremo Tribunal Federal. E, na verdade, evidentemente que nós temos que passar o país a limpo, e a expectativa nossa, outro dia eu ouvi alguém falando aí, e eu concordo plenamente, é que a partir de tantas falcatruas e tantas denúncias, evidentemente, o país possa melhorar, desde que tenha seriedade, e é isso que nós temos que exigir. O Brasil não é um país sério, pelo menos foi o que disse o Charles de Gaulle, mas é aquela história, quem não é sério pode ficar. Diz que o maior erro de todos é você saber que você é errado e não consertar os seus erros. Então está na hora do Brasil fazer isso. Por outro lado, eu fico imaginando, sabe gente, em 1982, quando Leonel Brizola assumiu o governo do Estado, eu estava na época trabalhando na rádio que não paga, a Rádio Tupi, e na época pagava, claro. E durante muitos anos até pagou em dia e tal, depois perdeu a vergonha. Mas, na verdade, eu estava trabalhando e fui convidado pelo Alfredo Raimundo, eu fui intimado, digamos assim, a ir ao Palácio para fazer uma entrevista com o governador Leonel Brizola. Eu tenho até foto disso, ainda vou achar um dia para mostrar para vocês, está em algum guardado meu. Muito bem, e eu ficava, porque garoto relativamente, na época, né, imaginava que houvesse um certo exagero por parte do Brizola, quando ele, com aquela maneira de falar, dizia assim, olha, minha gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Isto está uma roubalheira. Claro que a imitação foi ruim, mas na verdade, vocês notaram a pausa, ele era o mestre das pausas. Quando ele falava que ia falar alguma coisa e parava, todo mundo parava. Olha, não havia nem zumbido de pernilongo, é um negócio impressionante. Aí ele voltava dizendo, isso aqui está uma roubalheira, uma vergonha, estão roubando o país todo. E na época, confesso a você que eu achava exagero. E olha que não é verdade. Olha que ele, por ser político, por ser um cara que tinha até fazendas no Uruguai, se não me falha a memória, eu era o João Goulart, eu estou fazendo confusão, mas era uma pessoa bem de vida e que já tinha sido governador do Rio Grande do Sul, ele tinha a noção exata da roubalheira que estava acontecendo no Brasil desde aquela época. Desde aquela época. E olha, nós estamos agora confirmando esse tipo de coisa agora, o que é verdadeiramente lamentável. Vocês viram aquela quantidade de dinheiro no apartamento? Eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, mas como é que aquilo chegou lá? Por que aquilo está lá? Por que aquilo não está no banco, né, rendendo juros e correção monetária? Porque é difícil, dinheiro de crime é difícil, porque o que você recebe, você declara, ou pelo menos deveria declarar, ao imposto de renda. Então, tudo tem que ser compatível com a sua renda. Então, para mim ter esse apartamento aqui, eu tive de provar, obviamente, que eu tinha as condições financeiras para tê-lo. Assim funciona o capitalismo, não é isso? E o dinheiro vindo de propina, ele não tem explicação, né? Então, fica o dinheiro vivo. Os caras pagam em dinheiro vivo que é desviado de algum lugar. Então eu imagine que naquelas notas acharam parte das digitais, tanto do Joesley Batista, quanto também do Ricardo Saldi. Meu Deus do céu, né? Os caras, manuseando, minha gente, manuseando aquela quantidade de nota toda. Aí eu pensei, como é que chega num apartamento isso, né? Porque chega, que nego bota na mochila. Eu pensei até naquelas pastas antigas, você se lembra que a gente carregava pendurando? Você não, que é muito louco, mas eu carreguei muito.
aquilo até dava algum dinheiro ali dentro, né? Agora imagina, a mochila cabe muito mais. Agora imagina a quantidade de vezes que alguém subiu escada com mochila para botar aquela dinheirama toda lá. Uma vergonha, né? Uma esculhambação. E o outro, não, prende, mas vai preservar a imagem. Ô ministro, tu tá onde? Tá na Suécia? Né? Tá falando de gente honesta? Não, nós estamos sabendo que são pessoas milionárias que riem da miséria do povo brasileiro, né? E que agora o senhor está querendo preservar? Será que esse negócio de prender 5 dias não é para soltar depois e deixar o cara ir para Nova York, naquele belíssimo apartamento de Nova York, enquanto a gente passa a gruda aqui? Olha, por falar nos Estados Unidos, um abraço para a Dona Elizabeth, fiquei muito feliz de saber que o furacão passou por aí, mas graças a Deus não aconteceu nada contigo. Você me falou que tinha aqueles protetores de janela, eu fico muito feliz com isso, né? E é uma pena que tenha ocorrido, mas é aquela história. De repente agora é a hora do senhor Trump começar a pensar que o aquecimento global é que faz, que resulta em todas essas intempéries, né? Gente morreu nos Estados Unidos, nas ilhas lá Key West, me parece, lá na Flórida, né? Se eu errei o nome, perdão. E está na hora de repensar, porque até os Estados Unidos saíram desse tratado de uma forma irresponsável. Esse homem é doido, esse tal de Trump. Me perdoe, eu votaria com certeza na Hillary Clinton. E infelizmente é ele que está lá, e é ele que, se não tiver juízo, vai ter que ter juízo para evitar até que o mundo mergulhe no desequilíbrio do tempo, e o que é pior, no desequilíbrio até de uma guerra nuclear, por causa dessa contenda, esses malucos lá da Coreia do Norte que estão mandando míssil para cima do Japão e outras coisas mais. Bom, eu queria falar também no jiu-jitsu, né, que na verdade não é jiu-jitsu, é o cross-training, né, cross-fitness, MMA cross-fitness, do Serginho, do professor Serginho, lá na praia de Icaraí, às segundas, quartas e sextas, às 19 horas, procure Mestre Serginho. Muito bem, isto colocado, isto posto, uma lembrança, se você gosta de coisas orientais, eu particularmente gosto muito, se você gosta de peças decorativas do Oriente, principalmente espadas katana autênticas, aquelas espadas do samurai, espadas katana autênticas, cuidado que tem corte, entendeu? É decorativo, porém é verdadeira. Então você tem que tomar muito cuidado, notadamente com crianças, né? Mas coloca na parede, bonita, linda, maravilhosa. Então espadascatana.com.br, espadascatana.com.br. Isto colocado, isto posto, nós vamos receber agora a Samira Valente, porque a gente vai fazer aí a palavra amiga do dia de hoje. Luizinho Campos, Luizinho, quero parabenizar você, meu querido Luizinho Campos, talentosíssimo com o seu Taslá, né? E chegou a mais de 100 mil likes. Ô, coisa boa, que vitória, Luizinho. Abraço grande para você. E se você puder, você que está me vendo agora, acessa aí o Taslá. Taslá, só isso. É o canal do Luizinho. Eu gosto muito do canal do Luizinho. Fantástico. Já fui várias vezes no canal do Luizinho. Canal do YouTube, gente. Pelo amor de Deus. Não fica maldando. Canal do YouTube, né? Então eu tenho lá o meu canal também, né? Que é o canal do Fernando Sérgio. Esse é o canal do Luizinho lá no YouTube, né? Você vai no YouTube, não é? E aí você vê o Taslá, é genial. Sidney Peracini do Amaral, abraço grande para você, querido, aí em Ouro Branco. Será que apagou o incêndio aí da Serra? Oh, meu Deus, conta para mim, fiquei preocupado, tá? Cláudio Fontes, Nelson Batista, né? E, Luizinho, 600 mil acessos. Que maravilha! É uma prova de que o humor é poderoso e que o Luizinho é muito competente. Que maravilha! É verdade, 600 mil acessos. Perdão, falei 100 mil? 100 mil para o Luizinho é sopa. Muito bem, então vamos agora. Alô, a Sidney Peracini diz que ainda está no fogo lá na serra lá de Ouro Branco.
mas que a brigada de incêndio lá trabalha muito bem, né? Eu fico feliz com isso. Samira Valente, bom dia! Bom dia, Fernando, bom dia a todos. E aí, minha amiga, qual é o assunto de hoje? Fernanda, a Rita de Padre Miguel, ela diz que vai começar a procurar uma igreja para frequentar e não sabe por onde começar. Não, aí eu vou te contar um caso, eu não recomendo não, porque eu sou ecumênico, tá? E eu sou ecumênico espírita, então eu naturalmente teria que dizer para você, vai no centro espírita, mas kardecista, ou se preferir de Umbanda, não importa, o importante é, ou você vai na igreja batista, ou você vai na igreja presbiteriana do meu amigo pastor Sandro Xavier, ou você vai em igrejas de amigos meus, por exemplo, né, que eu conheço, que são pessoas probas. O importante é você estar bem onde você vai. Eu tenho uma postura ecumênica. Outro dia eu vi um absurdo que mostra a limitação de certas pessoas. Uma pessoa de uma determinada religião disse assim, o ecumenismo é o anticristo. Meu Deus do céu, que estupidez, né? Que ignorância. Mas nós estamos num mundo de expiação e provas. Nós estamos num mundo onde as pessoas, infelizmente, estão aqui para suprir necessidades, para consertar erros e, naturalmente, para progredir. Jesus que esteve aqui, o Jesus Cristo, nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E disse mais, amai os vossos inimigos. E cá para nós, não somos sequer inimigos, né? Então, o importante, querida, é você escolher onde você vai se dar bem. Se você, como eu, sabe que a reencarnação existe, eu não falei eu creio na reencarnação, eu digo, ela existe, não importa o outro dizer, não existe, você está errado, você vai para isso, vai para aquilo, não vou não, eu sei. Agora, se você não sabe, paciência, então você vai ter a igreja católica, que é muito boa, tem a presbiteriana, tem a batista, né? Tem a universal para quem gosta, né? Enfim, você é que tem que decidir isso, nunca uma outra pessoa, né? Eu, por exemplo, o que acontece? Quando eu passei, durante muitos anos, eu fui médium de uma grande organização espírita do Rio de Janeiro, dando vazão à minha condição de parapsicólogo, porque antes de eu entrar para essa organização, eu já estudava espiritismo desde os 18 anos de idade, que é uma ciência, diga-se de passagem, né? E depois de um certo tempo, o que eu descobri? Que eu estou muito melhor sozinho. Entendeu? Então, quando me convidam para fazer uma palestra, seja numa organização espírita, seja até na Sociedade Teológica Brasileira, que é fundamentalmente cristã e evangélica, que eu tive a oportunidade de ir lá, e sou até agradecido por isso, pelo convite, na época feito pelo Dr. Baltazar Salgado, lá fui. Né? Agora, eu estou bem, estou em paz comigo mesmo. Então, eu tenho o maior carinho por todas as religiões, desde que não vire briga de foice. Desde que não seja uma coisa, a pessoa vai brigar, vai... Não conta comigo. Não estou a fim de ficar discutindo religião, já passei desse tempo há muito tempo. Né? Então, esses radicais, esses fundamentalistas é que fazem mal ao mundo, essa é que é a verdade, porque o cara se imagina, ele é o único que está salvo, ele é o único que é filho de Deus, o resto vai tudo pro brejo, entendeu? E aí começam as disputas. Você não vê que estão queimando, digamos assim, quebrando, essa é a palavra melhor, organizações religiosas que tenham matriz afro. Lá em Nova Iguaçu, outro dia fizeram uma besteira dessa. Quer dizer, é isso, pessoal, o cara acha que está fazendo bem por Cristo, o cara está fazendo mal para ele, porque ele está permitindo. Quando você pensa o mal acontece. Quando você faz o mal acontece também na sua vida. E poucos têm essa percepção, Então, um abraço, Isaías Nascimento, um abraço em todos, querido professor Isaías Nascimento, né? Contamos com você lá no almoço, né? Da confraria, né? Hoje teremos aqui o Epe Gomes, viu? Jornalista, o Epe Gomes participando. O Lorimar hoje não pôde vir, mas na semana que vem estará aqui conosco, né? O outro dia o Marcos Silva perguntou, cadê o doutor Baltazar? Eu também pergunto, cadê o doutor Baltazar? Baltazar, cadê você? Liguei para ele 2 ou 3 vezes, ele não pôde vir, eu acho que está super abafado, e eu até entendo, né, porque cada um tem que correr atrás, deve estar faltando um pouquinho de dinheiro, então ele está correndo atrás para poder complementar. Mas eu sinto falta, de qualquer maneira, um abraço para ele. Então, meus amigos,
O Marco está mandando um alô para o Oscar Berro também. O Oscar Berro, grande abraço. Qual é o dia que eu vou tê-lo aqui? Quase que eu falei bobagem. Marcelo Gomes, bom dia, Fernando Sérgio. Ligadinho aqui de Manaus, que maravilha. Abraço grande, Ricardo Gomes de Manaus. Por falar em Manaus, tem o Luiz Antônio Caselli, eu quero mandar um abraço para ele, né? Titonelli Fotos e Filmagens. Olha, se você quiser fazer filmagem, vai no Titonelli, 98704-2942, 98704-2942, o homem é craque, né? Um abraço também para o Rafael Oliveira. O Rafael Oliveira é o cara. Rafael Oliveira, ele é editor da Trimark, dos meus amigos, os dois Marcelos, o Camargo e o Leite, e também do Duda, do Eduardo Leite. Abraço grande, valeu, amigo. Pois é, e são tantos, né? O Pedro Amaral, lá da NGT. Olha, o Serginho Total está com um programa na NGT. Agora o Web me falou de 1 hora, que maravilha. Serginho é uma figura, o chicote do povo, né? Um abraço para ele, bom comunicador. Eu quero mandar um abraço também para o Kleber Pizão. O Kleber Pizão, meu querido amigo, foi meu estagiário, né? Na época que eu estava na rádio que não paga. Fernando Sérgio, por que você saiu? Porque a rádio não paga. A rádio não paga ninguém, deu um calote em todo mundo, é a rádio caloteira, como disse outro dia o meu amigo. Vai fazer o quê? Indignidade a gente não pode conviver, né? Mas teve uns que voltaram por causa de um salário, estão devendo ainda 7 para eles, e voltaram porque sabem onde o calo aperta. Com a graça de Deus, por sorte, ou até por alguma competência, eu não preciso daquela rádio, mas eu preciso receber, como todos os outros que lá trabalharam, o dinheiro dos meses trabalhados, porque escravidão não existe mais no Brasil. Mas eles um dia, quem sabe, né? Depende muito da justiça agora. Então é isso, mas aí o Pizão trabalhou comigo lá, é um competente profissional, e eu fiquei muito feliz que o Pizão foi contratado, vai fazer estágio na Fox, que é aquela empresa norte-americana que está crescendo televisão. Quem está lá também é o Eugênio Leal. Então um abraço grande, Pizão, abraço. Fábio Bonfim, abraço. E vamos agora, se Deus assim o permitir, tudo correr bem, que hoje o programa ficou meio atípico, né, na abertura, mas isso acontece com programas ao vivo em qualquer parte do mundo. Você sabe que ontem a Rede Globo estava fazendo uma cobertura lá do furacão, e toda hora o cameraman da Rede Globo limpava a lente com um pano. E aí eu falei, bom, eles também limpam a lente. Então... Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós.
Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então nós tivemos aí esse momento de oração. Olha aqui, ó, aqui eu tô com os vários papéis, tá vendo? Vários papéis de pessoas que pediram no zap. Opa, até caiu uma aqui no chão. Deixa eu pegar com o pezinho mesmo, tá tudo bem. Olha só, então são vários papéis de pessoas que pediram almoço no Caçador. Então eu pretendo daqui a pouquinho, Samira, tira um papel aqui, Samira, tira um papel aqui, vamos lá, qualquer um deles. Então deixa eu ver aqui, me dá aqui, atenção, vamos fazer o sorteio, tá bom? Tá aqui, opa, eu não sei se você está vendo daí, é o Marcos Brito, aqui da Tijuca mesmo, que vai ganhar, ele vai um almoço, aliás, 2 almoços no Caçador, ok? Daqui a pouco eu vou voltar a falar a respeito. Bem, amigos, a gente vai agora àquele momento da conversa, do papo, né? Este é o momento em que a gente vai para a nossa sala de visitas, hoje com o jornalista Uep Gomes e com a Samira Valente. Bom dia, Uep Gomes. Bom dia, muito bom dia, Fernando. Olha, é uma alegria muito grande, né, estar aqui, sempre na segunda-feira, né, que nós passamos uma semana... semana passada você não pôde vir, mas hoje está aqui conosco firme. E maravilha. A semana que nós estamos aqui juntos, esse casal maravilhoso, você e a Samira... Muito obrigado. Sinceramente, nós já ficamos felizes pela semana toda. Felizes aqueles que comparecem, né? E que assistem vocês. O Lorimar, por exemplo, meu abraço. Nosso Lorimar hoje não pôde estar, mas já mandou dizer que na semana que vem estará aqui rende que nem pão quente. Isso. E também meu abraço para o Marion Duarte, né? Aquela cantora. E a Verinha, que é a tua fã. As duas são suas fãs. A Verinha é uma pessoa tão doce, né? Aliás, eu mando meu abraço para ela, meus parabéns. Ela aniversariou, né? Já passou. Então eu quero mandar meu abraço para a Verinha, que ela é uma criatura muito doce, muito meiga, pessoa simpaticíssima, né? Então, qual seria o seu destaque hoje? E primeiro eu quero mandar um beijo também para a Tereza. À vontade. Alô, Tereza! Tereza é um doce. Nós fomos recebidos na casa dela. Também para a turma da confraria também meu abraço, né? Certo. E Fernando, meu destaque é o seguinte, é o assunto do momento, que justamente foram esses 51 milhões que coisa, hein? Que surgiram assim, você imaginou mágica, né? Que num apartamento comum como esse meu, de repente abriria a porta, tá, aquela montanha de dinheiro e nenhum móvel. Exatamente, então como um passe mágica apareceu assim do nada. É o Gedel, né? Então eu acho o seguinte, eu acho que infelizmente, o que você falou aí, do povo, que você não está escravizado e tudo, mas realmente nós somos um povo escravizado. Infelizmente, né? Por desonestos, né? A esse governo cruel, covarde, entendeu? E hipócrita, mentiroso, 171, só tem 171. E é uma tristeza muito grande passarmos por isso. Você vê que eles articulam tudo que é contra o povo. Uma simples coisa, por exemplo, que eles colocaram agora, né? Negócio do farol aceso. Isso é para roubar o povo, porque, pô, quem é que está acostumado a andar de dia com farol aceso na estrada? A maior deles, farol. A maior deles foi aquela época do kit socorro, você se lembra? Exatamente. Que todo mundo, eu fui comprar, morri numa grana, era R$70 na época, e foi kit socorro, né, Samira? Primeiro socorro. E 2 dias depois já não Extintor. Não, foi o extintor. Não, foi. Primeiro foi o kit. O kit, aí acabou o kit, agora é o farol. Alguém ganhou muito dinheiro com o kit socorro. Exatamente. Parente de algum filho da mãe desse. Então, Fernando, você colocou aí
o nosso querido amigo, o doutor... Qual deles? Baltazar. O Baltazar, É importante que pessoas como ele venham aqui, como a Samira Valente, que tem uma opinião fantástica. Eu acho a Samira de uma inteligência fantástica. E então essas pessoas têm que estar aqui para discutir com a gente, falar o que o povo precisa saber e ouvir mais. E você sabe, você está tão com a razão. Deixa eu só complementar. À vontade, só para complementar. Você está com tanta razão pelo seguinte: nós fomos um povo que não fomos acostumados ao debate, que a gente viveu muito tempo numa ditadura que você não podia falar nada politicamente. Então algumas pessoas ficam assustadas e não aceitam opiniões contrárias. E a opinião contrária não é choque de personalidade. Cada um tem uma opinião e ao mesmo tempo deve continuar amigo. Eu acho que é por aí. Exatamente. E você vê bem, cara, eu acho que o povo só poderá voltar a acreditar em alguns desses políticos. E que são poucos? E são poucos, mas não vamos generalizar. Claro. Então, o dia que todos esses corruptos comprovadamente forem comprovados assim que roubaram, o dia que eles forem obrigados a devolver a quantia que foram surrupiados de todo o povo, entendeu? E que for confiscado os bens que eles têm, família, parente, laranja, aí nós vamos voltar a acreditar ainda que possamos ter esperança no governo. O dia, por exemplo, que for preso Temer, Lula, Dilma e esses todos que estão aí comprovadamente culpados. Né? Você viu o Palocci, o que o Palocci disse? Pelo amor de Deus, né? Que já está preso. Traidor, covarde e cruel. Porque o cidadão que tivesse dignidade, ele morre pelo aquele que acreditou nele e ajudou a dívida de gratidão. Ele nunca poderia... mas entre bandidos não existe. Não existe, não, mas no governo só tem os bandidos. Infelizmente, não estou generalizando. Não, pode ter uma exceção. Exato. Mas você não vê esse Gedel, o ministro do que? Como é que é o nome? Da integração. Então, Gente, ministro da integração, o homem. O homem era homem de confiança do Temer. E olha a roubalheira. E está chorou quando foi preso. Esses que estão aí em prisão domiciliar, que é uma vergonha, isso é uma vergonha tremenda, isso aí é uma máscara que estão mascarando. Carlos Arthur Nussmann, que não está preso ainda, mas foi achado dentro do apartamento dele R$460 mil. E há uma suspeição por parte dos investigadores franceses que aqui vieram e apresentaram, corroborando o COI, o Comitê Olímpico Internacional, dizendo: olha, os senhores pagaram para ter as Olimpíadas aqui, os senhores pagaram 2 milhões e pagaram para um dos delegados lá da África, que igualmente foi corrupto. E a suspeição é que cai em cima do Carlos Arthur Nussmann. E o que é pior, Fernando, que muita gente não percebe, mas isso é que está gerando essa violência toda que está no Brasil. A falta de dinheiro. Se um tem muito, a maioria não tem nada. E a falta de vergonha, todo perde a vergonha. Porque o roubo vem lá de cima. Então os caras, você vê esses assaltos, essa violência é normal, tem também os maus advogados, os maus profissionais. Advogado de porta de cadeia. Você vai numa oficina, você vai no dentista, você vai no advogado, qualquer um já pensa logo em te roubar, todo mundo já pensa logo em te botar para casa. Aliás, o você me permite, eu queria dizer o seguinte: olha, eu estou aguardando aqui o doutor Rubens Teixeira, hein? Prometeu que vem. Doutor Rubens Teixeira, secretário do Meio Ambiente, trabalhador, batalhador, e disse que só vai haver um buraco na agenda dele para vir aqui e contar as coisas do município, que agora aumentaram o IPTU, tá sabendo? Aumentaram o IPTU. E a informação que eu tenho é o seguinte: você vai pagar 0,25% agora do valor venal, né? Do valor venal do seu imóvel. Então, por exemplo, quem tem um imóvel, me parece, de R$500 mil, se eu tiver errado, por favor, me corrija, que eu estou fazendo cálculo de cabeça, eu acho que vai pagar perto de 1.500, mais ou menos, por aí. Então, significa um aumento. Mas um dos vereadores, que até uma pessoa que eu entrevistei algum tempo atrás, mas agora está me fugindo da memória o nome dele, disse uma coisa na televisão que tem uma certa lógica. Pessoal, o que a gente não quer é deixar que o município chegue à situação que o Estado está. O lamentável é que a única forma que a gente não fazer isso é botar a mão no nosso bolso. Mas, Fernando, olha só, mas isso tudo é por culpa exclusivamente do nosso povo.
É o nosso povo que aceita. Ele aceita povo dócil, ser né? ser explorado, massacrado, pesado. Agora você falou tudo. Então... Vou te dizer por quê. Sabe, você me dá uma chance, você falou tudo. Eu estou vendo essa coisa do Rock in Rio, que maravilha. Os riquinhos vão todos para o Rock in Rio. A classe média vai fazer um esforço também, vai. O trabalhador, a pessoa assalariada, e vai dar muito dinheiro para o senhor Roberto Medina. Aí o senhor Roberto Medina vem e dá a seguinte entrevista. Eu conheci o pai dele, o Abraão Medina, na época. E ele é um empresário, aplauso e tal. E ele vai dizer assim, não, festa nós sabemos fazer com relação ao brasileiro. Mais uma vez, se faz uma grande festa e o povo que se dane. Porque, na verdade, durante a festa vai ter de tudo. Hoje disseram que o The Who, né, que é os Quem, como se fosse o nome, é uma atração, exigiu 100 toalhas brancas de banho e 100 toalhas negras. Quer dizer, os caras estão brincando com a gente e vão botar Mas é o que o povo, é o que o governo faz, é brincar com o povo. Agora, e os hospitais? E o atendimento, e vacina para o povo, e como é que chama? Rede de esgotos. Isso ninguém fala. Exatamente, Fernando. Então é o seguinte, mas isso, é onde eu digo, é a culpa do próprio povo. Aí é a culpa do próprio povo que aceita ser humilhado, pisado, massacrado, entendeu? E não reage. Quando uma ocasião eu falei aqui que o povo poderia dar uma resposta sem arma, sem nada, apenas movimento da rua, que até criaram agora uma mesa onde o povo está embaixo e os políticos em cima. Diz que o dia que o povo se levantar, que tudo muda e melhora. Né? Tem uma charge dessa. Mas então, é isso mesmo. Então, veja só, então o povo não precisa pegar em arma nem nada. Eu acho o seguinte, quando eu fui mal interpretado, quando eu coloquei o seguinte, o povo, mas tinha que fazer um sacrifício, que o povo está sacrificado há muito mais tempo. Há centenas de anos. Que o povo está sendo, desde o tempo do Império, da escravidão, o povo sempre foi massacrado, porque aceita. Então, o dia que o povo, por exemplo, passar 1 ano, 2 anos, ficar sacrificado, tomando sua cervejinha em casa, sua televisão vendo futebol, se distraindo em casa, sua festinha, reunião, dança, tudo em casa, o dia que ele, em vez de encher a Mendiçá, por exemplo, na Lapa, tu vai quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aquilo está superlotado, o trânsito está muito horrível. Então, o dia que o povo se conscientizar de que tem que fazer um sacrifício, ficar sem fazer isso durante um tempo, eles vão perder uma grande receita. Porque teatro, cinema, televisão, futebol, por exemplo, 60, 70 mil pessoas nos estádios. Se tiver futebol todo dia, os estádios lotam. Então, para eles, o povo está muito bem. O povo está vivendo muito bem. Olha como você está sendo importante do que você está falando. Não, só você me permite. É uma necessidade. Você vai colocar. Pelo seguinte, ontem, por exemplo, do Fantástico, da Rede Globo, eles fizeram uma homenagem até justificada ao grande jornalista Nelson Rodrigues, que era um frasista, tinha frases incríveis, bonitas e tal, mas falava sempre sobre o futebol. E a matéria se estendeu em demasia, a meu ver, com Fernando Montenegro, aquele outro ator que eu gosto muito, mas não sei o nome. Também não sou obrigado a saber o nome de todo mundo, como eles não sabem do meu. Né? Então, dizendo que o Brasil teve o complexo de vira-lata quando perdeu a Copa, e que se o Brasil ganhar, se eu entendi, é isso que diziam mesmo, se o Brasil ganhar a Copa, aí de repente vira o maior do mundo e depois vira de novo o complexo vira-lata. Então, daquilo que você está falando, a gente tem, futebol é só futebol. Futebol, a gente tem que aplaudir, quem está ganhando bem, que ganhe bem, lamentar que 90% dos jogadores de futebol ganham mal, a grande maioria ganha até R$1.000, isso é assunto de pesquisa, mas o futebol não pode retratar o nosso país. Enquanto a gente ficar homenageando só aqueles que falam de futebol, o povo vai continuar passando miséria. E você falou de Nelson Rodrigues. Você vê, você lembrou do Nelson Gonçalves aí, né? Lembra? Ainda, foi um grande cantor, né? Posso contar uma história para você? Pera aí, tem que contar isso aqui, Há muitos anos atrás, numa rádio que eu não vou identificar, o Nelson Gonçalves era um grande cantor, tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, mas o Nelson Gonçalves, ele colocou uma prótese peniana. O que é isso, prótese peniana? É quando você não tem mais a função de ereção no homem, no caso da relação sexual. Então, o que eles colocam? No corpo cavernoso do pênis, eles botam 2 hastes, em operação naturalmente, que são 2 canos, como se fosse assim. E na parte da bolsa escrotal, eles botam uma bombinha.
Então, o que acontece? Isso é um dos tipos. Aliás, um abraço para o Dr. Celso Dantas, que outro dia me deu uma aula a respeito. Graças a Deus, eu estou muito bem em função erétil, já vou falando. Mas nós estávamos conversando, ele é urologista, então que tem as duas próteses. Aquela que a coisa fica meio lá, meio cá, e que o cara pode levantar para meio-dia e meia, meia-noite e meia, lateral e tal. E essa outra que o pênis fica mole e o sujeito aperta lá a bolsa escrotal e aí vai um líquido lá para cima e o treco funciona e pode haver a relação sexual. Então, por que eu estou contando isso? Porque o falecido Nelson Gonçalves botou uma bolsa dessas. E uma vez eu tinha um programa, quem me acompanha sabe do que eu estou falando. Eu tinha um programa de 6 às 9 e tinha um outro grande comunicador que tinha um programa de 9 ao meio-dia. Quando acabava o programa, eu saía e o meu produtor pegava os objetos do meu programa e levava para algum lugar, né, para deixar limpa a mesa para o outro comunicador. Né? Só que nesse dia, esse grande produtor, que eu também vou preservar o nome, ele estava brigando com a ex-mulher, chegou até a se separar depois, e saiu, esqueceu da pasta. E eu já estava no corredor da Rádio Manchete, não, eu vou voltar lá para pegar a pasta. Quando eu saí, entraram no estúdio esse comunicador e o Nelson Gonçalves. E quando eu volto para pegar a pasta, eu vejo o Nelson Gonçalves exibindo o pênis para esse comunicador. Eu falei, epa, opa, que eu estou saindo, epa, opa. Aí, depois do programa dele, ele veio me explicar, que ele falou, poxa, é verdade que você botou a prótese? O cara, é verdade, você quer ver? Aí mostrou. Ai, mas, Jesus. E por aí, Fernando, eu vou até parabenizando o povo brasileiro, porque é de uma paciência, é de uma aceitação tão grande que a gente fica assim, admirado de ver. Consegue ser feliz com tanta falcatrua, né? Isso, outra coisa, ele leva uma pancada hoje, uma pancada como essa do IPTU e dessas explorações que existem em cima, mas ele continua a sorrir, fica feliz, entendeu? Tive um acidente na família agora, sai do hospital, tem uma piada ali, já brinca, já esqueceu aquilo. Eu tive a oportunidade de vir aqui em 70, parece uma enchente terrível, abalou tudo. E 4 dias depois ele teve o carnaval. E teve o carnaval maravilhoso, sensacional, que ele foi tudo esquecido. Então o nosso povo é assim, é um povo maravilhoso, só precisa se conscientizar. Tem um pouquinho mais de reação. Só precisa se conscientizar. Samira Valente, qual é a tua opinião? É o que você está falando, né? O povo é maravilhoso e o país, ele é um país abençoado porque não tem essas catástrofes que a gente está vendo acontecer aí nos Estados Unidos, no México, né? E tem piada... Mas em compensação, tem maus políticos em Brasília. Eu ia falar. Por favor. Meu raciocínio. Então, o que que então tem até aquela piada, ele não tem nada disso, mas olha o povinho. Não, não é o povinho, que o povinho é muito bom, né? Agora, o problema são os nossos políticos. E você falou nessa questão da emissora que fez um especial enorme sobre o Nelson Rodrigues, e no final do programa, eu estava comentando com ela, eu até nem citaria isso. A menina, não sei se foi a menina ou o apresentador, eles viraram e falaram assim, em função da nossa cobertura da política, pelos acontecimentos no âmbito da política, e em função da catástrofe lá nos Estados Unidos, deixamos de apresentar um especial que nós fizemos sobre a Rogéria. Ora, você deixar de apresentar um especial sobre a Rogéria, que prestou um serviço social enorme nesse país. Você vê há quantos anos que a Rogéria é uma defensora da diversidade, que é tão difícil de ser colocada em prática. E você colocar um especial enorme, gente, tira o especial do Nelson Rodrigues e coloca o da Rogéria. Porque a Rogéria morreu, ficamos sem uma grande Rogéria artista. Rogéria é agora. Recente, né? Então, eu acho que é aquela falta de prioridade. Eu nem citaria isso, porque, por exemplo, eu nem sabia que haveria um especial sobre a Rogéria no programa de ontem. Então, é uma informação que eu nem daria no final, porque eu lamentei profundamente. É a questão das prioridades, né? E aquilo que o Huerto falou, né? É o que você colocou também, né? Mais um imposto. Porque eles não abrem mão do que eles ganham, não abrem mão do que eles embolsam oficiosamente.
e quem paga o pato, a conta vai sempre pro povo. Vai sempre pro povo que está já assim, ó e desse que não jeito, vai conseguir mudar o Congresso nas corda. próximas eleições, que é impossível. É verdade. Você a falou, curto, a médio prazo, você falou na mudar o Rogéria, Congresso. eu queria mandar um abraço também para Jane de Castro, né? Jane de Castro, que foi muito amiga da Rogéria, né? São duas atrizes travestis, né? Mas que fizeram história, inclusive com shows, e as duas cantando em francês de uma forma maravilhosa, e como você falou, prestando sim um trabalho social e pagando o preço do preconceito. Pagando o preço do preconceito. Eu aprecio e admiro muito as pessoas que são definidas, não importa aquilo que sejam. Agora, não gosto das pessoas que são discriminatórias. Meu caro Herpe Gomes. Inclusive, Fernando, você vê só, De Gaulle, né, teve aqui, De Gaulle lá da França, teve aqui, e disse que isso aqui não era um país sério. E realmente, infelizmente, não é um país sério. Você vê, se fosse um país sério, toda essa turma já estaria presa. Claro. Já estaria presa. Você vê, prenderam. Espera aí, não, a Samira. Não, a Samira falou exatamente qual é a explicação dos 500 mil reais. O Temer acabou, não teve explicação. Onde estão as vigas lá lembra? Da Rodrigues Alves. Gente, só para quem é de fora saber o que é, eram vigas enormes, maior do que 3 andares. Uma fortuna. Vigas de aço. Sumiram. Não teve helicóptero que filmasse. Cadê o helicóptero da TV Globo para filmar as vigas? Onde é que estão? As vigas dão para construir prédios. Isso já tem quanto tempo? Já tem uns 2 anos para 3 anos que sumiu. Então, mas que não é sério, conforme a Samira agora está dizendo. Não, faz de ladrão, né? Com várias exceções. Envolvidas para roubar a viga. Pega ladrão, não fica meu irmão. Infelizmente, eu acho que, espero que fique. Porque eu não sou, você não é, Samira não é, e eu conheço um monte de gente do povo que não pratica ladruagem. Agora, esses pilantras que estão lá em Brasília, com raras exceções, mas a maioria pilantra de terno e gravata, safado, pilantra de terno e gravata. Exatamente. Então, e você vê o seguinte, né? E depois uma emissora vem falar de Nelson Rodrigues. Quer dizer, o povo quer falar o quê? É pornografia, bandalheira, é bobeira, é babaquice, né? Desculpa o termo. É o que eles querem. Agora, você está falando aí. Não se importam em falar o resultado que precisa para essa mala que saiu, que até agora não se falaram mais nisso. O Aécio, que ia até matar o outro. Tem que ser um cara que vai receber dinheiro que a gente possa matar antes da denúncia premiada. Foi isso que o Aécio falou. E de repente, meu Deus, e ficou por isso mesmo e ninguém comentou. Não teve alguém para comentar, fazer esse comentário que nesse momento eu estou fazendo aqui. O que é isso? É muito grave. Isso não dá nem para brincar, isso não pode. E outra coisa, brincadeira, sou Aécio ou jornalistas, tem aspas. Alguém que a gente possa matar, aí poderia ter no aspas dizer matar politicamente, que já seria um erro muito grande. Agora dá a entender que era matar fisicamente. Agora deixa eu te falar um negócio, você vê que absurdo que é, entre outras coisas. Quer dizer, muitos ainda até hoje me perguntam a história da Rádio Tupi. E é uma história que tem que ser falada. Porque aquela história, você quando deve alguma coisa, outro dia eu estava me lembrando, algum tempo atrás, eu era cliente do Unibanco. O Unibanco passou para a HSBC e de repente me apresentou uma conta de R$ 1.200, porque eu havia esquecido daquela conta. Eu fui na época no HSBC, que hoje até essa agência é Bradesco aqui no Rio de Janeiro, eu fui lá, negociei com o gerente e paguei R$ 240, uma coisa que eu achava que não devia pagar. Porque eu ia processar e tal, o cara, não, o cara ligou para a matriz, a gente conversa, dívida, a gente conversa. Esta rádio, chamada Rádio Tupi, está devendo a mais de 200 pessoas, e agora aquele presidente lá deve estar tendo um ataque de nervos, porque mais uma vez eu estou falando isso. Mal conheço o cidadão, não duvido até, não quero duvidar, mas é aquela história, por enquanto, e até aqui, essas pessoas são irresponsáveis, porque centenas de funcionários
que não tiveram a sorte que eu tenho de ter alguma condição para poder permanecer de alguma forma no ar. Centenas de pessoas estão passando dificuldade, estão sem plano de saúde e eles devendo a todos perto de 7 meses de trabalho, aos que não estão trabalhando e aqueles que estão trabalhando. E aquela história, se for honesto, qual é a atitude de uma pessoa honesta? Chama os caras e vê se, olha, está difícil, eu posso pagar 10 mil reais por mês. Eu posso pagar 15 mil reais por mês. Você aceita se quiser, se não quiser, entra na justiça, mas pelo menos dá as caras. Diz, eu sou uma pessoa honesta. Infelizmente é o que não acontece nesse país. Chega a ser estarrecedor, né, Fernando, numa situação dessa, porque você vê só... E nós conhecemos uma época que era maravilhosa, que você inclusive foi um dos principais assessores do próprio Dr. Alfredo Raimundo, a quem a gente aproveita para mandar um abraço e tira ele dessa mixórdia. Raimundo, grande personalidade que naquela época nem sequer se falava. Não, ele foi jogado para escanteio e contra a vontade dele, porque essa mudança para esse verdadeiro luxo que está, essa mudança ele foi contrário desde a primeira hora, e porque foi contra a mudança, tiraram os dentes do leão. Essa é que é a verdade. Exatamente, ele foi vítima do sistema, né? E naquela época nem se falava em crise, né? Pagava-se em dia. Pagava-se em dia. Eu tinha orgulho, você se lembra disso? Quantas vezes trabalhei 20 anos nessa casa, durante 18 anos sob a direção do Alfredo Raimundo, eu e todos recebíamos absolutamente em dia. E eu tinha até um certo orgulho. Eu me lembro aqui, às vezes, quando a gente almoçava, eu dizendo até para o Fernando Pereira e outros, dizendo, olha, se o pagamento na rádio, se o dia 3, se o dia era dia 5, se o pagamento chegasse no domingo, na sexta-feira estava na conta de todo mundo. Quer dizer, então era uma empresa verdadeira. O que pior foi má versação de dinheiro. O que pior foi má administração. Essa que é a verdade, porque ninguém chega a esse estado de insolvência se for bem administrado. Exatamente, e nós não sabemos até onde e a quem possa interessar isso. Você lembrou muito bem, quando se faz uma assessoria, como eu digo, a competência, né? Como uma confraria, como um clube, qualquer lugar tem que haver uma competência. Não que eu seja competente mais do que os outros, apenas procuro conhecer o que eu vou fazer. Então, naquela época dessa assessoria, eu tinha a oportunidade e a liberdade, né, com a procuração, que eu fui procurador também. Então, o que tinha ali? Eu tinha a liberdade de convidar o superintendente da Polícia Federal, o comandante lá do Comando Leste. Quantas vezes? Grandes autoridades, personalidades importantíssimas para o almoço junto com a direção da Tupi, pessoas que vinham de São Paulo, inclusive, e era uma coisa linda e maravilhosa. Então ali não havia nem pensamento em ninguém enganar ninguém, porque o que houve agora foi uma enganação. Eles ludibriaram, tomaram o dinheiro do trabalhador e agora ficou todo mundo sem salário. É verdade, então, eles só estão funcionando porque tomaram o dinheiro do trabalhador. E agora não tem essa assessoria, não tem ninguém para orientar isso. Então é estarrecedor, como é que o trabalhador fica sem receber o salário? Ele é demitido e mesmo assim não recebe. E o detalhe eu queria dizer, só no Brasil. Queria dizer para todos, se vocês acham, se você que está aí do lado, eu sei que você deve ter uma grande estima pela rádio que está no ar. A rádio que está no ar. Não, eu também tenho. Pela rádio que está no ar. Pelos profissionais que estão no ar, amigos, que são extraordinários, ainda claro, os que ficaram lá. Isso. São os melhores profissionais do rádio brasileiro. Então não estou falando destes, não daqueles que estão no ar, sabe Deus porque voltaram. Cada um sabe e vai dar conta a ele porque voltou. Agora, na verdade, o que eu quero dizer para você que está me ouvindo agora é o seguinte, preste bastante atenção. Se você duvida da minha palavra, o Fernando está falando porque está fora, faz o seguinte, vai no Google e bota lá processos trabalhistas contra a Rádio Tupi. E você vai ver a quantidade de gente que está processando, porque saiu com a mão na frente, outra atrás, como eu saí, como todos eles saíram, como o Lorimar que aqui vem saiu, como o próprio web saiu sem a devida consideração há muitos anos atrás, mas aí por conta de um outro comunicador que não vale a pena, que não foi a rádio. Agora, isso é um débito, isso é real, quer dizer, lamentavelmente não se faz isso. Quando você tem dificuldades, se eu tivesse devendo um dinheiro para o Web Gomes, por exemplo, eu chegaria para ele, Web, eu estou te devendo R$1.000, mas eu não tenho condição. O que eu posso pagar para você, e tem que tratar com consideração, porque quem está devendo sou eu.
Esses caras nem isso fizeram. E são tão desonestos que, na verdade, tentaram se aproveitar de uma greve que ainda continua. Você sabe que continua? Eles acham que não, mas ela ainda continua. Por que ela ainda continua? Porque ela foi declarada legal, não só por um juiz em liminar, como também a liminar foi confirmada pelo egrégio colégio de desembargadores. E até agora, aqueles que saíram e que alguns estão até em dificuldades, mas falam, não volto com relação à indignidade, não volto com relação até o momento que não possam definir de que forma vão nos pagar, sequer tiveram a atenção dessas pessoas. Não há consideração, nem respeito. Nem respeito. E o que pior, quando eles estavam chegando, quando estava chegando o julgamento dos desembargadores, da liminar que dava legalidade da greve, eles aproveitaram, semana passada o FC não esteve aqui, o Lolimar mostrou, eles mandaram para todos, inclusive para mim, que trabalhei 20 anos na rádio, e durante 20 anos fui primeiro lugar de audiência no Rio de Janeiro, primeiro lugar de audiência, né? Eles mandaram para todos um telegrama demitindo por justa causa. Quer dizer, os caras estão devendo dinheiro a essas pessoas, dinheiro trabalhista, dinheiro que eu espero que o Ministério do Trabalho honre as calças que veste e que pelo menos na justiça, não importa se for daqui a 5 anos, 10 anos ou 3 anos, que a gente possa ganhar. Eles, ao invés de chamarem a cada um para tentar compor de uma maneira ou de outra, não, qual foi o pensamento? Essa greve vai ser declarada ilegal, então nós vamos demitir por telegrama, porque eu não tenho capacidade, condição e coragem de olhar no olho. Então, eu também recebi um telegrama, que está hoje na mão do meu advogado, num processo de perdas e danos, dizendo que por não ter voltado ao trabalho, eu teria sido dispensado por justa causa. Isso aconteceu com todos os nossos amigos, com o Luizinho Campos, que nesse momento está me vendo. Enfim, a Camila Barros Parisi, que trabalhou com a gente lá uma certa época, está me vendo agora, deve estar escandalizada. Quer dizer, esse é o nível da atual diretoria, que um dia pode mudar isso, desde que ela deixe de errar. Exatamente, é onde você está falando, quer dizer, é a falta de administração, a falta de competência, entendeu? Das pessoas estarem no lugar que não são certos. Quando eu me referi a isso, inclusive, também, vem o caso de, por exemplo, né, um grande comunicador, né, que está lá, Antônio Carlos, entrou numa radinha. Ah, sim, entrou perfeito. Não, mas eu quero dizer, entrou numa rádio pequena, e olha só o absurdo. Aproveitando que um dia, nessa rádio, o novo diretor do Detran, estava lá dando uma entrevista. Então, muitas pessoas estavam interessadas para com ele, e ligou lá, e ele foi um desses. Então, ele entrou lá na rádio para questionar o diretor do Detran algumas coisas, né? Algumas perguntas que ele fez que interessavam a ele. Então você veja bem, naquela época onde eu me referi, da competência de uma assessoria, de uma secretaria, de quem é assessor de imprensa, de qualquer um, tem que ter essa competência. Então não havia isso, por quê? Porque o cara já estaria lá no programa dele. Então está provado que nem essa competência está tendo. É isso que eu estou dizendo, são profissionais maravilhosos que estão lá. Agora, tudo é um técnico de futebol. O jogador tem que seguir orientação. Tudo tem que seguir orientação e administração boa. Quando tem uma administração ruim ou desonesta, como aconteceu agora na Tupi, que lamentavelmente aconteceu, isso é de estarrecer, porque não pode. São sindicatos fracos, associações também. A rádio em si é um patrimônio nacional. Rádio é maravilhosa, a rádio Se ela vir terminar por malversação do dinheiro, esses caras merecem ser processados, merece haver uma lava-jato, uma lava-rádio. Claro. O povo não queria acreditar quando houve isso, o povo não queria acreditar. E todo mundo abraçou os funcionários. Não, e alguns até hoje. Todos o povo em geral. E eu até entendo, entendeu? Porque hoje, se você quiser, é aquela história, fizeram o encolhimento da Rádio Globo. A perda do Antônio Carlos foi deplorável. A perda de um Roberto Carrasco, jogado para domingo, um dos maiores comunicadores do rádio brasileiro. Somente aos domingos. Meu querido amigo, somente aos domingos. Isso.
Quer dizer, a vesguice... E o Antônio Carlos não aceitou isso, o Antônio Carlos não aceitou isso. Não aceitou. E outra coisa, nesse particular, as pessoas falam, mas Cristiano não tem dinheiro, como é que... Não paga. O Antônio tem lá grandes clientes de publicidade, que bom que ele tem a Guanabara, que ele tem o Assim Saúde, enfim. Então ele tem a verba que praticamente compra o horário e ele pega a parte dele. Então não tem risco de não receber. Isso acontece também com o Zé Carlos Araújo, isso acontece também com o Apolinho, isso acontece também com esse outro rapaz lá, o Antônio Garotinho. Então, que bom que esses caras, aportando para a rádio, estão permitindo que ela sobreviva, que ela está na UTI, claro. É mais ou menos isso. E estão dando uma enorme audiência porque a Globo abandonou o mercado. Essa é a verdade. Alguém me disse até que a Globo está pensando em reformular a má reformulação que fez. Não vai com isso, né, Uep? Nenhuma depreciação às pessoas que lá estiveram, que na verdade são mídias nacionais. Por exemplo, o Otaviano Costa é excelente, adoro ele no programa não o conheço pessoalmente, é um menino de muito talento que merece todo o aplauso. Mas é um menino que já passou o período do rádio, é um menino que você está em mídia nacional, né? Então aí atrás dele para o rádio. Ele pode até, na medida que o tempo for avançando, ele dá resultado, mas com certeza não está dando resultado. Por quê? Porque, na verdade, ele é um profissional além. Ele foi um profissional da televisão, ele é conhecido pelo público da televisão. E o público do rádio, por mais incrível que esses caras que não sabem fizeram, é outro público. O público do rádio necessita da permanência do cidadão, da identidade com o cidadão, da maneira dele falar, da voz dele falar, até da contrariedade com uma ou outra opinião dele, para alguém dizer, pô, aquele cara é um imbecil, mas não deixa de ouvir o imbecil. Isso demanda em tempo, demanda em anos de audiência, que foi o que Antônio Carlos fez lá, que foi que os outros comunicadores, o Apolinho tem na parte da tarde. Não adianta hoje tirar, digamos assim, um ícone desse e botar uma outra pessoa qualquer, porque vai perder, isso se adquire com o tempo. Aí fazem, na parte da tarde, um programa, cada dia um que apresenta, botaram a Adriana Galisteu. Aplausos para a Adriana, é uma moça bonita, talentosa, enfim, mas gente não é comunicadora de rádio. Então, mas mesmo assim, se botasse a Adriana sozinha ou qualquer outra pessoa durante uma semana inteira, você vai demorar anos, mas vai ter uma certa audiência. Agora, botar um por dia, não vai ter audiência nunca. O resultado é essa lastimável 6º lugar de audiência da parte da Rádio Globo e, naturalmente, o reforço da Rádio Tupi em primeiro lugar. Só que ela está precisando pagar quem deve. A ideia deles, que foi um fracasso total, né? Mudando de direção para direção, cada vez foi ficando pior, era competir e se igualar a uma JB, a uma FM Dia, mas nem assim que se faz. Não é da forma que eles fizeram. Ô Samira, você trabalhou 15 anos no Sistema Globo de Rádio, foi lá que eu te conheci, você era editora nacional na época do Mário Franqueira, né? Qual é a diferença que você sente hoje do rádio daquela época para o rádio de hoje, mas naturalmente até com conotação com o rádio? Eu acho que principalmente é a falta de comprometimento, né? Porque na minha época eram profissionais de rádio. Eu vou repetir um lugar comum, éramos uma família, ou é mentira? Havia isso. Acho que a verdadeira família estava lá, né? Com o Mário Luiz, com o Luiz Brunini, com o Raul Brunini. Hoje parece que é uma coisa cada um por si, né? Então quando a coisa fica cada um por si, fica muito difícil de passar essa coisa de família, esse comprometimento da emissora. Então eu acho que quando isso se perde, fica muito difícil. Na nossa época surgiram Edson Mauro, Luiz Penido, Valdir Amaral, meu Deus do céu, irmãos Brunini, Paulo Giovanni, a quem eu aproveito para mandar um abraço, os irmãos Brunini administrando, que muita gente fala em Mário Luiz, esquece que o Luiz Brunini era o superintendente, o Cidinho Livre, Oduvaldo Silva, Big Boy, Eloy de Carlo, meu Deus do céu, tanta gente também no backstage, quer dizer, as pessoas como você, que trabalhavam até anonimamente, mas que você fazia o Agente 860 da Rádio Mundial, não é? Produzia com absoluta competência. O Peixinho era outro que fazia também, né? O Peixinho gordinho, que tinha 2 peixinhos,
né? Foi a época que foi lançada a 98 FM, que para brigar com a cidade, pouca gente sabe que alguns da cidade, como o Eladio Sandoval saiu da Rádio Mundial, da nossa rádio que a gente fazia, Mundo Jovem, e dava eco no Rio de Janeiro. Então, e aí quando a cidade saiu com aquela maneira, digamos assim, a vontade de estar, de fazer rádio, que o rádio era de terno e gravata, a cidade pegou logo o primeiro lugar. Alô, Clever Pereira, estava o Clever lá, estava outros tantos queridos amigos, e aí a Globo se sentiu a necessidade de criar uma outra rádio, e criou a 98, e em 2 anos a gente passava a Rádio Cidade para a segunda, e a gente foi para o primeiro lugar. Então essa coisa toda havia o que a gente pode chamar, de tesão pelo rádio. Havia, você vestia a camisa. Até o jornalismo, Ana Rodrigues, Orlando Félix. Exatamente, também Ana Rodrigues, isso no caso da Tupi. O Alfredo Raimundo tinha uma vantagem, agora esses caras vão se rasgar lá. O Alfredo Raimundo tinha vantagem, tinha liderança. Entende? Erros tinha, quem é que não teve? Você acha que eu nunca errei no microfone? Evidentemente que sim, né? É como todo profissional, você sabe o dia que abre a boca, você sabe se está bem ou se está mal, depende do dia. Não é? Nem todo mundo é como o Epic Gomes, que está bem o tempo inteiro. Então eu quero agradecer o Epic. Valeu, foi muito bom o programa de hoje. Obrigado, Samira, viu? E a todos vocês que estão em sintonia com a gente, se Deus quiser. Sérgio Cursino, um abraço grande, meu respeito por esse grande profissional que você é. Denise Guzmán, um abraço, saudades desse tempo, verdadeiro. Ó, eu estou quase chorando aqui. Abraço grande, fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta, 8 horas da manhã. Beijo.